Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. Na manhã de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre corridas de rua aqui em Marabá, uma prática que tem ganho muito espaço. E, para tanto, a gente está recebendo aqui a professora de Educação Física, Daniele Vale, que é também lá da equipe da CEMEL. Bom dia, Daniele. Bom dia, Patrick. Bom dia a você que está em casa assistindo o programa. E além da Daniele, também para nos ajudar nesse bate-papo aqui, está o nosso colega Walter Oliveira, que também é um praticante e vai nos ajudar nos questionamentos da Daniele. Bom dia, Walter. Bom dia, Patrick. Bom dia a você que está em casa, que está nos assistindo. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui a professora de Educação Física, Daniele Vale. Bom dia, Daniele. Bom dia, Patrick. Obrigada pelo convite novamente. Agradecer as pessoas que estão em casa assistindo o nosso programa aí. Que bom. E também conosco o nosso colega Walter. O Walter, como ele é praticante, né, e é um colega nosso aqui que sempre está imprimindo aqui nos nossos colegas essa vontade da vida saudável, a gente sempre convida ele aqui para nos ajudar nesse tipo de entrevista. Bom dia, Walter. Bom dia, Patrick. Obrigado pelo convite novamente e poder contribuir, né, com esse novo estilo, né, que é muito bom. Verdade, tá aí, estilo de vida. Não é isso, Daniela? Com certeza. A pessoa começa a praticar uma atividade física, ela já percebe no seu dia a dia uma melhora de autoestima, de vontade de fazer as coisas, né? Muito legal. Como os hábitos mudaram, né, Daniele? Eu acho que devemos ter mais ou menos a mesma idade, mas como a gente percebeu ao longo do tempo que as pessoas realmente estão se atentando que elas precisam se movimentar. Isso, e o mais importante disso também é a questão da informação. Como a informação agora está chegando mais rápido na mão das pessoas, a gente percebe que as pessoas realmente estão tendo a consciência de que é importante fazer atividade física. Certo. Não só porque o médico mandou, né? A pessoa começa a se envolver com uma atividade, com um grupo e está percebendo que existem outras formas de atividade que não só dentro da academia. Por isso que a gente tem percebido que o movimento de corrida de rua tem crescido bastante. Eu gostei do que você falou, não só quando o médico mandou, mas o contrário também é verdadeiro, né? Também não pode a pessoa que foi sedentária a vida inteira, de repente, querer começar sozinha, né? Ela tem que ter certos cuidados, correto? Isso, o ideal é que ela possa passar por uma avaliação médica, né? Se ela não tem nenhum histórico de problema do coração na família ou hipertensão, ela pode fazer um eletrocardiograma simples com o seu cardiologista. Certo. E começar a atividade física procurando um profissional da área, né? É importante a gente também ter cuidado com isso, que às vezes a pessoa acredita que é só colocar um tênis e ir para a rua correr, né? E tem muito mais do que isso. A gente ouve falar de pessoas que começaram a fazer atividade, principalmente de corrida de rua, sem orientação, sem uma base de reforço muscular de joelho, tornozelo e coluna lombar, e acabaram tendo problemas por conta de terem iniciado de forma errada, né? Quem trabalha muito tempo sentado tem que ter um reforço na coluna lombar para poder começar a correr. Então, a base do seu treinamento é fundamental para que você tenha o ganho de qualidade de vida que você busca. Né? Quem começa uma atividade física quer saúde, não quer ter mais problema do que não sendo sedentário, né? Tem pesquisa que mostra que ser sedentário, passar 6 horas sentado, é como se você fumasse 2 cigarros. Tamanho é o nível de prejuízo que o sedentarismo traz para a pessoa. Vou te dar, olhando o que você falou aí, eu vou dar um exemplo que deve ocorrer muito aí na rua. A pessoa é totalmente sedentária, de repente viu que todo mundo está fazendo caminhada e resolveu ir fazer a caminhada dela sozinha, sem ter nenhum acompanhamento, ou iniciar como você acabou de sugerir, né? E ali ela começa a sentir dores, né? Ou na coluna, ou no joelho, etc. Tal. Aí ela vai raciocinar, opa, tá me fazendo mal, vou voltar o que eu vou fazer. Vou voltar pro meu sofá. Vou voltar pro meu sofá. Então é exatamente isso. Quando o problema é justamente que ela começou de forma errada. Isso, é a mesma coisa assim, a pessoa vai começar a musculação, aí ela começa empolgada, não sei o quê, às vezes ela tem até febre, porque ela fez o exercício de forma assim, exagerada, né? Então, ainda tem aquela pessoa que vai para a academia e não segue a planilha do professor. O professor passa tantas séries, ela quer fazer, de passa 3, ela quer fazer 4. Então, é importante que, se você procurar um professor, se você ingressar no grupo de corrida, você procurar seguir a orientação do professor. Porque ele faz uma avaliação física e, teoricamente, ele montou um trabalho ali para que vai contemplar
o seu preparo físico naquele momento. Então é importante não exagerar, não querer colocar a carroça na frente do boi, né? A pessoa às vezes, quero perder peso. Aí começa um treinamento, começa a exagerar e acaba se lesionando e tendo que parar. Ou seja, acaba perdendo muito do que ela conquistou porque ela exagerou e fugiu da planilha que o professor orientou. Certo. Walter, vamos entrar no nosso assunto propriamente dito, né? A gente percebe que ao longo dos anos foram surgindo uma série de grupos, iniciativas, movimentos, iniciativas, que acho que todos os nomes cabem, que foram levando a mais eventos, né, que eu acho que são interessantes para quem pratica, que haja realmente muitos eventos e de forma que hoje a gente tem um calendário até bem apertado, né? Quem perde a data já fica com dificuldade de arranjar uma outra data para fazer o seu. Quase todo final de semana, ou pelo menos de 15 dias, a gente está tendo uma corrida aqui em Marabá. É assim mesmo que está acontecendo? A gente percebe uma explosão, né? O atletismo, falando da corrida de rua, né? Eu praticamente estou quase há um ano, né? Nesse mundo e a gente percebe que é bom, é gostoso, é motivador. Eu acho que a grande palavra é essa, né? A pessoa que corre sozinha, ela consegue correr. Mas quando ela corre num grupo, ela tem toda uma questão motivacional e o mais importante, o apoio profissional qualificado. Isso é muito importante que a professora Daniele falou para a gente frisar para as pessoas, porque no meu início foi assim. Eu, graças a Deus, tive sempre pessoas e também tive a preocupação de procurar todos aqueles requisitos que ela levantou, que foi a questão do médico, que é a questão da avaliação física, justamente para a gente dar os passos de forma correta. E falando justamente dos eventos, hoje em Marabá, praticamente a cada 15 dias, às vezes no mês tem mais de 3 eventos. E é outra preocupação, conversando nos bastidores, e a Daniela é da área, profissional da área, ela deve saber disso, tem pessoas propriamente ditas que estão prontas para correr todos esses eventos. É uma questão a se levantar. Outras não, né? Porque isso requer muito da pessoa que está fazendo essa atividade. Então, é uma preocupação também, que a gente não deixa de frisar aqui. Por exemplo, eu pego o exemplo, nem todas as corridas nos finais de semana hoje eu não corro, mas eu corro a maioria, pelo menos 1 ou 2 no mês, porque justamente requer uma preparação maior. Mas diga-se de passagem, né? Hoje nós temos muitos eventos com qualidade, inclusive da própria CEMEL, né? Já tivemos esse ano. Isso que ele está falando é importante porque a pessoa às vezes se empolga e quer correr. Para você ter uma noção, nós temos um grupo do WhatsApp de organizadores, né? Só não tem corrida em outubro, porque tradicionalmente a corrida do Círio de Belém, muita gente se organiza para ir para lá. Mas os outros meses tem corrida todo final de semana. Então a pessoa não pode achar que ela tem que correr todo final de semana, porque o corpo tem que se recuperar. O descanso faz parte do treinamento. Certo. Então se a pessoa corre no domingo, ela normalmente tem gente que leva 1 ou 2 dias para se recuperar. Para você ter uma noção, tem estudo que mostra que a pessoa que corre a maratona, ela leva de 7 a 10 dias para se recuperar depois de correr a maratona. Então, o ideal é você conversar com o seu professor e ter provas meta durante o ano, tipo 3, 4 provas, que você quer, não, essa prova aqui eu quero chegar nesse tempo. Aí se organizar para estar nessas provas, porque não tem como você fazer todas as provas do calendário. Até porque cada prova também tem o seu tamanho, né? As suas dificuldades, né? O trajeto. Cada organizador coloca um percurso diferente da sua prova. Então, começou o início eu estou aqui em Marabá tem 7 anos, então as provas começaram com 5 quilômetros. Agora tem de 7, tem de 8, tem de 10, vai ter uma meia maratona. Né? Então, você tem que você organizar o seu treinamento para poder cumprir a sua meta com qualidade. Outra coisa que eu achei interessante, agora já está tendo a corrida dentro da corrida, né? Ou seja, ela é de 10 quilômetros, mas tem a turma que se inscreveu para correr só 7 ou 5. Isso, exatamente. Eu estou brincando no forma leiga de falar, que é a corrida dentro da corrida. É, isso mesmo. Eu achei bem interessante esse tipo de... Não, é legal porque antigamente tinha corrida e caminhada. Certo. Hoje praticamente nenhuma corrida tem caminhada, porque todo mundo migrou para a corrida. Só que tem aquelas pessoas que não tem condição ainda de correr 7, de correr 8. Aí os organizadores fazem 5 e 10, né? Como vai ter uma de 7, 10 e 21. Então, cada um se inscreve onde se encaixa melhor. Tem pessoas, como eu ouvi de um corredor, né? Ele falou, não, eu não posso mais correr com esse menino de 20 anos, não, eu vou correr 10. Porque são ritmos diferentes. Tem gente que se dá muito bem em corridas curtas. Tem gente que não, que só começa a aquecer depois de 1, 2 quilômetros. Então, quando está aquecendo, acabou a corrida. Então, ele já vai migrar para 10 quilômetros. Então,
Tudo isso vai muito do seu metabolismo, como você se sente para poder correr. Aproveitando que a gente está aqui com um profissional especialista da área, explica para eu também me ponho como leigo, né? Para o nosso telespectador, a diferença entre o fundista, o maratonista, quais são as diferenças entre as categorias dos atletas? É assim, o nosso corpo tem uma musculatura que tem fibras brancas e vermelhas. Tem gente que tem mais fibras de contração rápida, que são aquelas pessoas de explosão, que correm 5 quilômetros bem, terminam com um excelente tempo. Assim, eu tenho um conhecido que ele tem 43 anos e corre 5 quilômetros quase com um menino de 25, 27 anos. Ele corre muito bem porque tem fibra de explosão. Tem pessoas que não, têm mais fibras musculares de resistência, que elas se dão melhor com provas de longa duração, né? De 10, 15, 18 e 21, como também tem a tradicional Pampulha, né? A volta da Pampulha, certo, que o pessoal também vai que é 18. É por isso que explica porque que o Usain Bolt, né, que é um ícone, né, do esporte, ele é ele é tido como o homem mais rápido, né? Porque ele é de provas de curta duração, de curta duração. E é engraçado porque ele não seria esse atleta todo numa maratona. Não, de forma nenhuma. Tanto que o treinador dele, ele corria 400. Aí o treinador dele viu que ele tinha resultados melhores em provas mais rápidas. Aí ele veio para o 200 e veio para o 100, que foi onde ele despontou e é o que ele é hoje, né? Certo. Então isso vai muito também da sensibilidade da conversa do treinador com o atleta. Às vezes o atleta quer correr, não, eu quero correr aqueles 5, aí o treinador, gente, você não acha melhor correr um 7, correr um 10? Então deixa de correr para ele sentir como é que ele se desenvolve naquela corrida. Gente, estourou o nosso tempo, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. Maior movimento já visto dentro da Igreja Católica. Então, levando em conta o nível de organização das mães, né? E assim, o crescimento tem sido assim, estupendo, né? Um crescimento que a gente nem esperava. Tanto que essa organização ela se viu necessária devido a esse crescimento, para a gente estar aqui em Marabá em unidade com quem está lá em Hong Kong. Certo. Eu entendi da tua fala inicial, Eva, na primeira resposta, que ele não aqui em Marabá mesmo, ele não é um grupo só, que ele poderia haver um em cada paróquia. É assim que funcionaria? É assim, cada paróquia... Nós temos em Marabá mais de um? Temos. Nós temos nas paróquias e nas comunidades. Ok. Né? Todas as cada paróquia, cada comunidade poderia ter um? Pode. O formato que é trabalhado. O grupo funciona, nasce com autorizo, né, do pároco, e ele trabalha trabalha dentro das comunidades que têm desejo de receber o grupo, né? Então, aqui em Marabá, hoje nós já estamos com 6 grupos, Diana? 5 grupos. 5 grupos, né? Com uma informação, né? Isso, quase 6. Com uma informação. E o que é legal, né? Nós temos toda uma documentação, ele nasce com uma carta, né? Então, essa carta... existe uma formalização, não é só dizer assim, estamos aqui. Isso, né? Então, com essa formalização, a partir do momento que recebe a carta, né? Você pode, já está autorizado a trabalhar o movimento dentro daquela paróquia. Essa carta vem de onde? Vem de quem? Essa carta, Diana pode colocar da coordenadoria Isso, essa nacional? carta, a gente tem um manual, sabe, Patrick? Um manual onde tem toda a organização do movimento. O que é necessário para Exato. E também como conduzir o grupo. Não é uma coisa que acontece aleatoriamente, nós temos dividido os momentos, né? Toda a dinâmica de trabalho, tudo isso já tem um perfil. Já tem um perfil. Justamente, mais uma vez, eu bato na tecla que a Eva tem falado também, da unidade, da gente estar vivendo em unidade. Essa carta, ela existe um modelo, nós temos um site, lá temos... Eu tive a oportunidade de entrar, achei bem organizado. Pois é, para fazer o download do manual, e nesse manual tem uma carta. A pessoa que recebeu o chamado, a mãe que recebeu o chamado para montar um grupo na sua paróquia, geralmente ela procura a coordenadora diocesana. Nós temos uma coordenadora diocesana aqui em Marabá, né? Ela é responsável por toda a diocese de Marabá. E quando ela não procura a diocesana, ela procura uma de nós, e a gente também dá as orientações
orientações. E daí lá no site, ela imprime a carta, ela leva para o seu pároco, e o pároco, então, ele assina uma carta e é enviado para a coordenação nacional. Né? E a partir do momento que o pároco aceita, já é autorizado o início do grupo. Né? A gente costuma... Interessante, tem uma complexidade... não é que é importante até para o dia a dia, né? Para uma organização, né? E aí a gente costuma acompanhar este grupo que se forma por um período, para poder estar orientando. Por isso você está falando que está vindo esse sexto aí, que é um grupo que está passando justamente pelo acompanhamento. Pelo acompanhamento. É um grupo que ele está dentro de uma comunidade. Por exemplo, nós temos hoje a paróquia São Francisco, que ela tem um grupo na paróquia, ali na Cidade Nova, e tem um grupo numa comunidade. Que a gente vai ver uma imagem deles aqui trabalhando. Que é São João Batista, na Laranjeiras. Isso. Hoje nós estamos iniciando um grupo numa comunidade lá do quilômetro 7, que é Jesus Misericordioso. Tem na paróquia, onde tem uma coordenadora, e tem também, está iniciando esse grupo, que é o 6º grupo, lá nessa comunidade, que é lá no bairro da Araguaia, né? A famosa Fanta. Isso. Eva, tem número mínimo de participantes para começar um grupo? Não, é o desejo, né? É o chamado. E também, o ideal com 20 mães, mas extrapola. Né? Por exemplo, a capital mesmo, em Belém, os grupos são bem... são numerosos. São numerosos, isso. E o que tem que ter é um núcleo. Né? Então, assim, geralmente, pelo menos 3 mães, uma que assume o papel de coordenadora e mais 2 que elas trabalhariam a montagem do grupo daquela semana, através de oração, né? Aquilo que Deus está colocando no coração delas pela necessidade daquelas mães que irão ao grupo. Tá aí, muito bom. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, da manhã desse domingo. Hoje recebendo aqui a professora de Educação Física, Daniele Vale, também nosso colega Walter, trabalha aqui no Grupo Correio, mas também é praticante, então a gente trouxe ele para juntar aqui o profissionalismo da Daniele, também com a presença de um praticante aqui para a gente conversar do dia a dia. Era justamente o que ele estava relatando, Daniele. E eu achei muito interessante, é uma coisa que a gente já conversou aqui antes, mas eu queria também a tua visão sobre isso. A gente conversou com a vinda daquele nosso amigo aqui, né? E é o fato que surgiram também, não só as corridas, elas afloraram, mas também os grupos de corrida, que são vários hoje na cidade, que fazem esse acompanhamento, né, do dia a dia desses corredores, etc. Como é que você vê hoje o advento de tantos grupos? Se é importante realmente que eles existam, se eles trabalham de forma correta junto a esse que nós chamamos de amador, né? A esse esportista amador, e como é que você vê a relação deles também com as corridas que existem aqui na cidade? Não, eu acredito que o grupo ele é importante porque tem pessoas que só se motivam fazendo atividade física com alguém, né? Okay. Aquela senhora que vai fazer caminhada com a vizinha e tudo mais. Só que eu acho primordial é a questão do acompanhamento profissional. Correto. A gente sabe que tem alguns grupos que não tem professor de educação física orientando o trabalho, né? As pessoas se juntam, se organizam, tudo mais, correm, se inscrevem com a marca do seu grupo, mas a gente queria reforçar a questão da importância da orientação. Agora, sim, que isso não disfarça da atenção com a orientação profissional. Exatamente. A gente sabe também, isso que o Valdo estava falando, que tem o amador e tem a pessoa que corre já visando o pódio. A gente tem atletas de elite, não só aqui em Marabá, mas que vem para cá, para Marabá, de Paropebas, Imperatriz, Araguaína, outros municípios, quando tem eventos que tem premiação em dinheiro. E acontece de um ou outro atleta ser de um grupo, aí ser convidado para outro grupo para poder migrar, né? Porque vai ter benefícios, vai ter mais apoio. Então, essa relação acontece, porque tem atletas que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, o apoio para o atleta amador é difícil. A pessoa acaba migrando de um grupo para o outro, onde ela consegue mais apoio para poder viajar, se inscrever, ter equipamentos, né? Então, tem esse tipo de público. Foi mais ou menos o que ele falou. 70% é de pessoas que vão correr
porque querem perder peso, porque querem bater o seu tempo no seu relógio, né? Quer chegar em casa com aquela medalha de participação, mostrar para o filho e tudo mais. Só que tem aquele pessoal que disputa a premiação de pódio, então são públicos diferentes. Certo. Vamos começar. Queria falar alguma coisa sobre isso, Walter? Ia falar? Não, na verdade, sobre a questão desse amador que é justamente essa pessoa que não vive, né, em função disso, mas... eu fiz questão de frisar isso porque mudou realmente, né? Mudou, mas a visão que a gente tinha de um são pessoas bem praticante dedicadas. Eu conheço amador. muitos aí que seguem planilha seriamente, né? Tem Mas, nisso também mudou, porque a mudou. visão que a gente tinha de atleta amador, que a gente chamava antigamente, era a pessoa que realmente, né, ocasionalmente praticava uma coisa. Alguns levam bem a sério mesmo, viu, Patrick? Eu conheço amigos aí que correm, que eles cumprem a risca. E é interessante até que, às vezes, quando um adoece por algum motivo, nós tivemos aí uma crise de virose, né? Sim. Porque a corrida, isso, cientificamente falando, ela vicia. É um vício gostoso, né? A Daniela pode... Tem estudo que mostra a questão dos hormônios que influem no pós-treino, né? Que trazem a sensação de felicidade, de bem-estar. E isso, então, a atividade física, ela na verdade, tem uma questão viciante, né? Viciante, Você essa palavra. É a questão viciante, né? Então, ela, dentro de todos esses cuidados que deve ser levantado, ela também vicia. E o próprio ambiente também do evento, ela é muito gostoso, né? Quem nunca foi não sabe. As pessoas hoje estão acordando 5 horas da manhã, no pleno domingo, para isso de uma forma... É uma festa, né? Só tu indo lá para tu... Só quem está no meio do evento ali que sente realmente a energia que é essa festa toda que ele está falando. Então, devo acreditar também que nós temos a opção de tantos eventos aqui em Marabá é positivo, então, na visão de vocês dois. Não, na minha visão, com certeza. Só falta aquilo que a gente fala sempre nos grupos, né? A pessoa escolher, se orientar com o seu treinador, escolher o evento que ela vai e também para ajudar os organizadores a qualificar o evento. Certo. Porque quando a pessoa vai, corre e traz uma crítica para nós, é porque a gente tem que melhorar em alguma coisa, né? Nenhum evento é perfeito, a gente discute muito isso, não tem evento de corrida que seja perfeito, mas a gente quer sempre chegar no melhor atendimento para o atleta, isso que é importante. Tá. A gente vai já falar sobre isso, porque tem uma questão tecnológica também que foi agregada aqui, né? Mas vamos falar disso olhando as imagens. Aqui a gente tem uma corrida que é a corrida do Sindecomar, né? Do trabalhador, né? O maior sindicato de comerciários, de trabalhadores aqui de Marabá, o Sindecomar, junto aí com o Sintep, talvez, né, que é da educação. E a gente percebe que eu quis trazer essa imagem da corrida do Sindecomar, porque aqui num tipo de corrida dessa, que é incentivado por uma categoria específica, né, no caso dos trabalhadores, a gente vai encontrar muito o amador que eu tentei diferenciar aqui com o Walter, né? Aquela pessoa que realmente dificilmente participa de uma corrida, mas aqui nesse caso, Daniela, ela se sentiu incentivada porque ela está ali com a categoria dela, né? Ou seja, o meu sindicato está me chamando, vamos lá, vamos participar, demonstrar que a gente quer participar. E é interessante essa corrida porque foi bem específica por um sindicato. Por um sindicato. Foi bem fechadinha. O que você poderia dizer para esse praticante ocasional aqui? Quando ele for... ele já deve também, ele já sabe que vai participar, vai ter uma corrida da categoria dele, já pode se preparar também com antecedência? Não, eu acho legal isso também porque tem uma corrida que já é tradicional na cidade, que é da Sinobras. Sim. E lá eles têm inscrição por departamento dentro da empresa. Aí fica a disputa do departamento da cearia com o departamento administrativo, então gera uma competição saudável dentro da empresa, né? Então esses eventos que são quase institucionais, né, como do sindicato. Por exemplo, a Igreja Adventista vai fazer esse ano um evento com inscrição das igrejas. A igreja que inscrever mais gente tem uma premiação diferente. Então, isso incentiva a relação dentro do próprio grupo, né? Sindicatos, de igrejas. Não só a gente está tendo muitas opções de corrida, como também dentro delas elas já estão se apurando melhor, né? Exatamente. As pessoas estão tentando se organizar mais e trazer dentro da sua realidade o seu público, né? Para poder participar do seu evento. Tá aí, muito bom. Vamos passar mais uma aqui. Aqui talvez seja das maiores, que é a do SESI, né? Isso, a inscrição, se eu não me engano, é 1 quilo de alimento, então ela acaba muito rápido, né? Porque a gente sabe que também, por conta da questão financeira, a situação do Brasil, não dá para você se inscrever em todos os eventos, porque acaba pesando no orçamento, né? Que a gente tem que citar. Todo evento tem o seu custo, que por sua vez é coberto por patrocínios e também inscrições, né? Ou seja, eles fazem ali uma razoabilidade para que a inscrição não seja nada absurdo, mas também que ajude a pagar o evento, acredito eu. É dessa forma, só que como eu falei, a questão financeira, a questão econômica do país, não é tão fácil conseguir
patrocínio. A média nossa de uma inscrição aqui seria o quê? R$40, R$50. Certo. Aí você vê que tem camisa... Mas tem também umas que são bem caras também, né? Eu já vi aqui corrida que tem inscrição de R$100. Tô falando... não, se eu não me engano, a Eu tô mais cara certo? foi da OAB, que chegou a R$70 ano 70, passado. Mas é perfeito. porque foram 2 prazos de inscrição. Aham. Então, a pessoa que consegue se organizar, se inscreve mais cedo, ela paga menos. Aí tu tens a camisa, a água, a fruta, a medalha. Era aí que eu então... queria chegar. Muita gente se inscreve, até mais também querendo ganhar camiseta, e etc. Isso. Tal, que não tem nada de errado, né? Mas se aquele praticante mesmo de sempre não ficar esperto, ele acaba perdendo ali a limitação, porque muitos têm limitação, né? Devido à questão de estrutura, a maioria das corridas tem um limite de vagas, né? Então a pessoa se organiza, se inscreve antes e aí tem acesso ao kit do atleta, né? E hoje em dia algumas corridas estão agregando a questão da cronometragem eletrônica, que também é mais um benefício para o atleta, a questão de ter o seu tempo lá na hora, ter o seu tempo no site, né? É mais um valor. Vamos já falar mais um pouquinho sobre essa questão da eletrônica. Deixa eu só passar mais uma imagem aqui. Aqui é a corrida da Superbom, né? da Superbom, da Certo. Igreja Adventista. Aqui teve até o apoio do Grupo Correio Isso. também. Essa aqui eu coloquei para simbolizar que eu vejo que a maioria dos circuitos são mesmo aqui na Nova Marabá, né? A grande maioria das... pela questão do circuito ser praticamente travado, né? A gente já sabe onde dá 5, onde dá 7, onde dá 8. É fácil de controlar. A gente sempre ressalta também que o Exército, sempre que a pessoa manda um ofício para o Exército, eles dão apoio do trânsito, né? Por conta de ajudar o DMTU. E fica mais fácil organizar, ter questão de corte, porque infelizmente sempre tem aquele atleta, né? Que quer pegar um mototáxi, ou quer cortar um percurso aqui para chegar mais rápido, então a fiscalização fica mais fácil, o asfalto também é melhor, então por isso que eu creio que por isso que a maioria dos organizadores joga os percursos para cá, para Nova Marabá. Algumas pessoas até perguntam, né, por que não tem corrida saindo da Nova para a Cidade Nova, tem toda uma questão... Entre uma área e núcleos, outra, né? Tem uma questão também de logística. E questão burocrática da própria instituição da Polícia Rodoviária Federal, de parar a própria rodovia. Nós temos uma rodovia federal, não é tão simples a ligação assim. entre esses 3 bairros é uma rodovia federal. Isso, e a PRF você tem que levar o ofício com 30 dias para poder liberar o espaço para você, para poder passar na BR. E também tem a questão de logística. Não é impossível, então. Não é impossível, não. É mais não. complicado. Só eu creio se que organizar. nenhuma das que a gente está utilizando aqui, né? Não, teve uma no passado que foi a do Círio, de Marabá, ótimo, saiu da Velha para a igreja. Que é o trajeto da própria caminhada do Círio, né? Isso, exatamente. Aí o pessoal levou o ofício da PRF e deu certo. Certo. Gente, estourou de novo, vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida aqui na telinha da TV Correio SBT. Da igreja que tem esse perfil, com um pensamento voltado, né, não luxo, a maior proximidade da igreja com as pessoas. Esse tipo de pensamento que está em voga hoje dentro da igreja, e que o Papa colocou isso de uma forma muito forte já desde que assumiu, né? De que a igreja com humildade, com caridade, isso fomenta com que surjam mais movimentos como esse? Então, Patrick, como o próprio Papa coloca, ele quer uma igreja de saída, uma igreja que saia daquela condição de dentro da igreja para ir evangelizar, acolher. Né? Então, isso é muito importante quando ele coloca. E o movimento faz isso. Né? O movimento das mães que oram pelos filhos, ele está dentro da Igreja Católica, mas ele não fica somente lá. Ele faz o estudo, nós temos estudo bíblico, temos o terço que é feito na praça. Agora mesmo, nesse período, nós estamos fazendo terço, orando pelas famílias do mundo inteiro, né? Questão da violência. Então, nós não fazemos campanha, mas nós intercedemos e a gente é um movimento também de saída, porque a partir do momento que nós evangelizamos, com um diferencial, os encontros acontecem na igreja, né? Às vezes a gente faz o encontro na praça, temos o terço na praça e temos também em algumas casas.
mas os encontros São sempre nas igrejas. sempre dentro das Tá aí, igrejas. um aspecto que eu não tinha perguntado. Ou dentro ainda. da igreja ou dentro de uma área da igreja. Da igreja. Sempre ligada à Isso, igreja. ligada à né? igreja. Porque nós não somos sozinhos, nós estamos ligados à igreja. Você viu que para ter o movimento, para ter o grupo, precisa de um aceite do padre. Tá aí. Né? Então a gente não está sozinho. E com relação ao Papa Francisco, que você citou e citou muito bem, né? Você vê que o Papa Francisco é exatamente isso que ele pede. Ele não quer mais que a gente fique parado nos bancos, né? Das Porque igrejas. para né? nós também, como jornalistas, apesar de que eu também sou católico, não faço um julgamento separado uma coisa da outra, mas para nós jornalistas, a leitura que nós fizemos da chegada desse novo Papa foi uma quebra de paradigmas na igreja, na forma como a igreja vem se conduzindo, né? Ou seja, ele percebeu isso, de que havia essa necessidade da igreja mais próxima das pessoas, quebrar um pouco aquela aura, né, de pedestal, para que as pessoas se sintam acolhidas pela igreja. E eu vejo esse movimento dentro disso. Tanto que ele declarou esse ano como o ano do laicato, né? Que é o ano do leigo. Então é o ano que o leigo tem que estar ativamente participante na igreja. Né? Então não ficou aquela coisa só do clero. Né? Ele abriu para que os leigos pudessem estar participando do trabalho da igreja. Principalmente na igreja católica, historicamente as coisas sempre vieram de cima para baixo, né? Ou seja, essa oportunidade de que os movimentos estejam criando essa empatia maior, foi fantástico para a igreja católica. Eu vejo dessa forma, até como elemento de comunicação mesmo com as pessoas. Eu acho que o ponto de partida foi lá em 1967, né? Nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas tudo começou com a renovação carismática. Sim, com a renovação né? carismática. Que o Papa João Paulo II declarou a primavera da igreja. Então, assim, acho que a partir daí a gente foi tendo uma abertura maior, né? Eu acho que o pensamento do Papa bate muito com o trabalho que já vinha sendo feito com João Paulo II, né? Como se fosse um complemento perfeito ali para o trabalho que já vinha iniciado lá, como você claro, sem a gente deixar de lado a tradição, né? A gente também não pode pisar na tradição, né? É claro que tem certas coisas que têm que ser respeitadas, justamente como acontece no movimento, né? Tem que ter uma hierarquia, a gente não pode deixar de lado a tradição. Agora a gente vê que eu hoje falava de manhã, lá na academia, eu dizia assim, o meu Jesus é o Jesus de Paulo, é o Jesus que eu chamo ele de Abba Pai, meu papaizinho, entendeu? Não é o Deus do Velho Testamento, é o Jesus que está próximo de mim e que é meu Pai, né? E que é misericordioso. Amém. Meninas, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, da manhã desse domingo. Hoje recebendo aqui a professora de Educação Física, Daniele Vale, também nosso colega Walter. Eu quero colocar mais algumas imagens aqui. A Corrida também. Viva Marabá, da Prefeitura de Marabá. Essa aqui eu coloquei em contraponto à primeira que a gente colocou, que você percebe até pelo biotipo das pessoas, sem nenhum demérito, tá, gente? Eu não estou fazendo comparações aqui desse tipo. Mas é só para demonstrar que ali que você tinha uma corrida do trabalhador, puxada por um sindicato, tal, você tem uma participação maior de pessoas que são praticantes eventuais. E aqui a gente já percebe que você tem a presença de atletas mesmo até pela complexão física, isso. Né? A própria vestimenta você percebe que é diferente, o short é mais curto, né? Certo. Dá para ver que ali tem uns 4 ou 5 atletas de elite que já estão disputando o pódio e já são figura fácil nos pódios da cidade. A turma que, a gente pode falar assim, a turma que se dedica diariamente mesmo, né? Alguns com treinamento até, a Daniela sabe, com 2 períodos, né? Isso. E esses atletas aí, para ressaltar, Patrick, há um investimento de um tênis, né? Nós vamos chegar a falar de tênis logo à frente, adiantando. Tem um custo operacional, né? Tênis de corrida tem um valor mais elevado, tem toda uma tecnologia também nesses tênis, até para certo tipo de corrida. Assim, uma corrida de curta duração usa um determinado tênis. Aquele amador que nós estávamos falando, ele não compreende, mas tudo isso aí com uma orientação do treinador, isso tudo até influencia. Claro que o tênis não vai fazer ele correr mais, mas ajuda também. A gente percebe também pelo tênis também, isso é um tênis caro, né? E nem todos têm acesso também. Se aquele equipamento que fica dentro do tênis não corresponder, não adianta seja caro, né? É caro. Vamos passar aqui mais uma.
Corrida aqui. da ABB. Aqui da Corrida BB, né? E eu coloquei essa imagem aqui, Daniela, para a gente falar da estrutura. Você até já começou a falar isso, o Walter também, que as estruturas elas foram melhorando e foram, né? Você vê que os eventos hoje em dia, eles têm, acredito eu, tem evento que deve levar 6 meses só organizando, né? Normalmente você trabalha com um prazo de 2 a 3 meses para poder colocar uma corrida na rua. Certo. Né? Então, mas como são mais ou menos uns 12 a 13 eventos que tem na cidade, cada organizador normalmente trabalha com 1 ou 2. Né? Mas a estrutura realmente tem melhorado e o atleta percebe isso, né? Então, não só da corrida, mas você pode ver lá dos grupos de corrida também. Sim. Né? O pessoal leva a sua tornaram tenda. até exigente, né? Esses amadores, né? O pessoal quer a sua exigentes. frutinha lá no seu grupo, às vezes consegue uma massagem e O grupo tudo leva o mais. suporte, né? A equipe Isso. leva o suporte, o professor, então é muito legal. Vou passar mais uma aqui, por favor. Aí tá, a gente tem aqui, inclusive a corrida de vocês, né? Essa é a corrida de tradicional de São Félix de Valuar. São Félix, organizada pelo município. Com a parceria do... Na verdade, é organizada pela paróquia com o apoio das técnicos da CEMEL. Uhum. E eu lembro que o seu Wilson Paixão, que o pessoal conhece como Lapeta, ele falou, meu Deus, há 10 anos atrás tinha 8 pessoas correndo essa corrida aqui, que era só para comemorar o dia de São Félix, né? E a última que nós fizemos chegou perto de 200 pessoas. Então ele fica muito feliz porque a arrecadação vai toda para a igreja, né? Para ele fazer a sua festa lá. No final do ano eles juntam cestas básicas e doam para a comunidade lá carente. É muito legal esse trabalho. Fora, obviamente, também a dedicação, etc. Mas com certeza a questão genética também. Não, a tem a genética ver. é fundamental. Já está provado que a genética é 60% do atleta. Os outros 40% é treinamento. Então, você tem uma base da sua família de atletas, de pessoas que já têm uma atividade física na sua rotina, né? E aí você vê pessoas que tem pai que é atleta de vôlei e mãe que é atleta corredora. Então o filho já nasce com uma carga genética apropriada para poder ser um grande vencedor, um grande campeão. Só que ele tem que ser trabalhado para isso, né? Então, a família também é importante para poder desenvolver no jovem a vontade de fazer atividade física, que é uma coisa que a gente tem percebido que tem diminuído muito. O jovem não tem mais aquele incentivo de ir para educação física, de brincar na rua, né? O espaço diminuiu, então Ao mesmo a família... tempo, as possibilidades eletrônicas aumentaram, né? Demais. Um tablet então... na mão, celular com jogos e etc. Coisas E que aí, vão às vezes- ocupando o tempo do jovem. Exatamente. O jovem se preocupa mais das mensagens do que poder fazer a sua atividade física, colocar um tênis e passear na praça com seus amigos. Daniela, sabe o que eu acho pior, Daniela e Walter, do que você está falando? Eu acho que você está falando não pode ser tratado o que a gente está falando nesse momento como um detalhe. Não, o que me verdade. preocupa muito é que perceber que os pais estão acomodados com isso, né? Talvez e eu explico isso, nós aqui trabalhamos aqui com imprensa, eu avalio isso muito pelo lado de que os pais sempre querem ter os filhos próximos pela questão da segurança. Então, teoricamente, quanto mais você ocupa o filho em casa, ele não está na rua e você está ali de olho nele, está de olho na segurança dele. Eu acho que isso meio que tornou os pais meio menos zelosos nesse sentido de estimular que o jovem tenha uma prática esportiva. Será que eu estou muito errado nisso? Você que trabalha diretamente com Não, eu isso? creio que você está certo. Eu trabalho em escola pública também com jovens, né? Então, eu faço um trabalho lá de voleibol, por exemplo. Então, eu sempre procuro comunicar ao pai, olha, vai ter treino dia tal, às vezes sábado à tarde dou treino. Mas a gente Pra sempre passar essa manda segurança para também. passar de onde o filho vai estar. Porque é isso que você falou mesmo. Às vezes o filho vai brincar uma bola num campinho de futebol, né? E Porque não eu sabe- fazia isso. E hoje em dia eu vejo que os pais não deixam, né? É mais difícil Jogar o pai naquele campinho deixar. da esquina, etc. Exatamente. Tal, os pais ficam com medo. Fico preocupados, com certeza. Isso dificulta o jovem a ter mais acesso ao esporte, ao lazer, né? Certo. Mas voltando aqui para as corridas nosso de rua aqui, Walter, um dia desse você chegou aqui conversando sobre um trajeto aí que você achou bem diferente. O que era que estava diferente nesse trajeto? Então, Foi agora na última corrida na universitária, se não me engano, né? Foi isso? Corrida universitária. Na verdade, em Marabá, hoje nós temos... As dificuldades, eu quero me referir às dificuldades que a gente tem, de repente, da escolha do trajeto, você vai criando uma dificuldade diferente, né? Uma ladeira, Isso. Geralmente as ladeiras no finais são os trajetos mais sugados, porque o atleta, o amador, tanto aquele que se prepara de uma forma bem adequada, a Daniela frisou logo atrás, a questão da preparação é fundamental, né? A gente tem um jargão, né, nos grupos de corrida que a gente fala assim, você só faz aquilo que você treina.
A corrida de rua, o atletismo, falando da corrida de rua, você não faz aquilo que você não está apropriado a fazer, né? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo de uma corrida que teve, a última que teve em Marabá. Eu corri dentro daquilo que foi treinado. Então, você não vai fazer nada. Ou se você tentar fazer, vai até talvez ter algum problema, né? E é interessante falar sobre isso, Patrick, porque há uma dedicação. A gente percebe dentro a maioria, 70% das pessoas que praticam a corrida de rua em Marabá hoje, é bom frisar isso, são amadores. Né? A Daniela sabe muito bem disso. Mas eu fazendo uma análise disso, são amadores que têm se despontado, se dedicado mesmo, têm levado até, muitas pessoas têm levado a sério. E tem surgido equipes, né? Eu até conversei contigo em offline que é um assunto de alguns atletas, né? Que hoje tem sido buscado por outras equipes, pelo seu desempenho, né? Vamos falar assim, tem que se criar um mercado. Eu acho que seria mais ou menos isso. Mas, Walter, aí eu queria chegar sobre o mercado, não falar no bloco seguinte, até porque a Daniela também entende disso. Mas o que eu acho interessante no que tu estás falando, e às vezes eu fico preocupado com a semântica, o que as palavras passam. Quando você está falando em amador, talvez passe para as pessoas em casa uma outra dimensão da coisa que não é a correta. Esse amador que você está falando é um amador porque ele não vive disso, ele não está disputando circuitos nacionais nem nada. Isso. Porém, ele tem todo o preparo. O amador de hoje, toda uma planilha. Corrija se eu estiver errado. O amador de hoje não é o amador de 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás, né? Que era aquela pessoa que praticava o Cooper, né? Etc. Tal. O amador que o Walter está se referindo hoje, ele já é um cara que participa de grupos de corrida. Então ele tem uma constância de participação. Estou certo nisso? Não, tá certo. Ele tem uma planilha, para ser bem claro. Nós temos uma planilha, tem toda uma questão, é interessante falar, nutricional, por exemplo. Isso é importante falar, né? Nós já frisamos isso aqui com alguns profissionais da área, né? Em programas anteriores. A nutrição ela é fundamental porque é um esporte de alto impacto, a corrida. A Daniela sabe muito bem disso. Então, existe o descanso para aquela prova. A gente até brinca, tem alguns amigos que ficam até confinados mesmo, né? Outros saem. Não é brincadeira, tem uma técnica por trás da coisa. Não é brincadeira. Gente, estourou o nosso tempo. Queria lhe agradecer pela presença aqui, da Daniela Vale, também nosso colega Walter. Grande abraço a todos, até domingo que vem, aqui na TV Correio. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Eu tive a curiosidade de perguntar quantas pessoas caberiam lá nesse centro de evangelização, ao pessoal da Canção Nova. E assim, sentados são 50 mil pessoas. Se tiver gente em pé, pode chegar até a 90 mil pessoas. E nós tínhamos o centro de evangelização repleto de pessoas. É muita gente. Então, é muita gente. Muita gente. No mínimo, nós tínhamos uma... estádio de futebol, 50 mil pessoas. Então, no mínimo, lá nós tínhamos umas 70 mil pessoas. Não tinham só mães, né? Como nós falamos, o evento não é restrito. O objetivo maior é que as mães estejam presentes, mas não é exclusivo das mães. De todo o Brasil, né? De todo o Brasil. Todo o Brasil. Estava representado lá. Isso se torna ainda mais assustador no bom sentido, lembrando que a gente falou agora há pouco, né? Que é um movimento ainda jovem, né? Nasceu nessa década e já tem uma capacidade tão grande. Eu sei porque outras tentativas de movimentos, de nascerem movimentos dentro da igreja, que hoje existem, e outros que não prosperaram, tentaram também ter esse tipo de agregar dessa forma e não conseguiram, né? Alcançar um tamanho tão grande como um movimento Mães que Oram pelos Filhos está conseguindo em tão pouco tempo. Graças a Deus, mas eu atribuo a isso, a uma intercessão já nata, né? E a organização, que a Eva detalhou muito bem, né? Isso está fazendo com que o movimento cresça e cresça de uma forma ordenada, porque também não é objetivo crescer de forma desordenada, né? Eu queria só ressaltar uma coisinha, que no Brasil hoje nós temos poucos estados que não têm o movimento das Mães que Oram, e esses estados se concentram na região norte. E hoje na região norte o Pará
é o único estado que tem o movimento. Tem um chamado para Rondônia, mas nós não temos no Amazonas, nós não temos no Acre, e tem esse chamado para Rondônia e não temos no Amapá. E a gente tem no Pará. Então nós estamos como que uma ilhazinha aqui precisando, né, expandir. Talvez nós sejamos essa porta, né, que precisamos expandir na região norte. Desconfio que não vai demorar muito, né? Não, eu após também, o encontro, o quarto encontro agora, suscitando novos grupos dentro desses estados, que foram as caravanas. E agora vão para lá, foram para lá e agora retornaram para suas cidades com desejo de ter o grupo na sua paróquia. Só aproveitando agora no intervalo, você estava me contando sobre, exaltando esse fato do movimento ter chegado ao Pará por meio de Marabá e agora está migrando para a capital, né? Como é que você viu isso aí? Então, Patrick, assim, não é orgulho, mas assim, um sentimento de muita alegria, né? Você ter o movimento nasceu na cidade de Marabá, né? Através da Giana, a nossa Giana, né? Que trouxe para nós, e nós levamos daqui para a capital, né? Então, assim, você ter hoje a coordenadora nossa estadual está na capital, mas antes era daqui de Marabá, hoje está em Belém. A Leila agora. A Leila Cioli, que é a nossa coordenadora estadual. E os outros ministérios de intercessão, comunicação, mídia, Ministério Infantil, as coordenações aqui em Marabá, a coordenação estadual. Então, assim, na cidade, em Belém, nós temos grandes paróquias, né? A Basílica, o grupo de mães que oram pelos filhos, a Basílica Nossa Senhora de Nazaré, um grupo grandioso. Temos Nossa Senhora de Loreto, São João, Santo Antônio de Lisboa. Então, assim, são grandes paróquias e hoje nós temos vários grupos, né? Dentro dessas comunidades que estão interligadas nas paróquias de Belém. Então, assim, para nós é uma alegria imensa. Marabaense, nasceu o movimento das mães do estado do Pará, como a Giana colocou, uma ilha, né? A gente, no início, até ano passado, eu às vezes dizia, não, eu concordo na ilha, mas depois do quarto encontro, em 2018, assim, porque a gente acompanhou muito as caravanas dentro do Ministério de Comunicação. Então, as caravanas eram lotadas. Mãe do Acre, mãe seguindo da Paraíba, de João Pessoa. E assim, sabe, fantástico. E a gente que é de Marabá, a gente sente uma felicidade muito grande. Nós temos no Pará também, em Curionópolis, grupo encanando os Carajás, tá? Paropebas tem? Paropebas ainda não temos, mas... Pessoal de Paropebas. Pois é, né? Vamos convidá-los, né? Quem tiver interesse, também né, em outras cidades, pode nos procurar, nós estamos aqui à disposição, né? Hoje, embora a coordenação estadual não esteja mais comigo, mas eu participo bem e, assim, se precisar de ajuda, nós estamos à disposição. Quem tiver interesse é só nos procurar. O evento aqui de Marabá vai ser no estilo desse aqui? Mais ou menos, nesse mesmo estilo. O estilo é o mesmo, né? O tamanho aqui é um pouco menor. Um pouco não, é bem menor. Você está me contando que vocês vão aproveitar a presença da Ângela na cidade também para fazer algumas reuniões já no sábado, né? Isso. Mais internas. No sábado à tarde nós vamos reunir com as coordenadoras e os núcleos, né? Para que ela possa estar conversando sobre o movimento, porque embora a gente passe, né? O que a gente sabe, é muito importante a fala dela, né? Ela estar presente, falar. O padre Anderson também vai se encontrar com alguns padres, até padres que ainda não têm o grupo na paróquia, para poder estar levando, né, o conhecimento deles como é o movimento. Aí. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco, deixar aberto para que vocês façam o chamado e o convite para quem ainda não adquiriu ainda um dos convites para fazer parte do evento, e a gente deseja todo sucesso para vocês. Jana. Então, eu queria, na verdade, convocar não só as mães, mas a família, né? Os pais, as tias, as avós, as madrinhas, que são mães espirituais, que estejam lá conosco no dia 24 de junho, no Centro de Convenções, de 8 às 18 horas, e que venham participar deste momento de graça, de bênção, de derramamento de bênçãos mesmo dos céus sobre a nossa família, né? Como eu disse no início, o convite custa apenas R$10, é uma pequena contribuição,
Você pode nos procurar. Tem os grupos nas paróquias também que tem o convite, né, para estar repassando. Então, como já foi dito, eu vou tornar a falar, nós temos grupos de mães na São José Operário, no quilômetro 7, na Nossa Senhora de Nazaré, na Folha 16, na São Francisco, na Cidade Nova, na São João Batista, né, na Laranjeiras, e nos Capuchinhos, lá no Novo Horizonte. Então, você que ainda não adquiriu o seu ingresso, corra, não fique de fora deste momento. Como a Eva bem colocou, nós estamos com uma venda muito boa, graças a Deus, e nós já vendemos quase que 80% desses ingressos. E não teremos ingresso para vender lá na hora, certo? Eva, suas palavras finais. Então, agradecer, né? E convidar toda a família, todas, a participar. Queremos também dizer, esse ano o nosso segundo encontro acontece com o tema Eu vos chamei as servas, filhos são herança do Senhor. Então, contamos, esperamos todas as mães, famílias, nesse processo, no dia 24 de junho, das 8 às 18. Nós vamos aguardar você lá, mãe. Tá aí. Obrigado, Jana André, pela presença Nós que agradecemos, conosco. Patrick. Eva, também obrigado pela presença aqui conosco. Sucesso para o evento de vocês, estaremos Obrigada. acompanhando. Faltam agora 2 semanas, né? A partir desse domingo faltam 2 semanas. E que realmente seja um domingo de bênçãos, como vocês estão falando. Amém. A gente agradece a todos vocês que nos assistiram. Desejo um ótimo domingo a todos, em nome de toda a equipe aqui do Observadores. E a gente se encontra novamente aqui nesse mesmo horário, na semana que vem, no Observadores da TV Correio SBT. Até lá! Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.